Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje é a lei de improbidade administrativa. A gente já falou sobre ela bastante na semana passada. Em linhas gerais, ela torna mais difícil você enquadrar agentes públicos lá do topo da pirâmide, políticos, por exemplo, suspeitos de corrupção. Mas o fato é que essas mudanças devem ser chanceladas pelo STF e pelo Congresso. Tá todo mundo satisfeitíssimo, achando que tá certinho, e é isso mesmo, Mônica. Bom dia para você. Oi, oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, depois de alguma polêmica, as mudanças da lei de propriedade administrativa vão chegando na sua reta final, Megali. No fim de semana, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu, a pedido do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, um trecho da lei. E agora, neste momento, só atos graves podem gerar perda dos direitos políticos de um condenado. Foi uma decisão monocrática, como se diz, tomada por um único magistrado, e ela agora vai ser submetida ao plenário do Supremo, dada a importância dessa matéria. Mas, como disse você, paralelamente a isso, e mais importante do que isso, a Câmara dos Deputados deve votar, deve fazer a votação final, né, de mudanças na lei que tem exatamente o mesmo sentido e que modificam alguns trechos importantes dessa regra que tanta dor de cabeça já causou, né? Que tantos mandatos já cassou, às vezes, por motivos que podem ser considerados insignificantes para uma punição tão tremenda, vamos dizer assim, né, Megali, que é a de tirar do cargo uma pessoa eleita pelo voto popular ou impedir que essa pessoa siga uma carreira política tendo votos, né? A lei foi criada em 1992, nos anos do Fernando Collor, que sofreu várias acusações de corrupção, e agora, passados 30 anos, ela está sofrendo aperfeiçoamentos, e até mesmo o Ministério Público, né, Megali, e juristas defendem mudanças nas regras. O que deve ser votado, portanto? Hoje, um mandatário pode ser cassado ou ter futuramente os seus direitos políticos cassados por um erro involuntário, também por um erro, não só, né, óbvio, mas também por um erro que seja involuntário, por uma divergência na interpretação de leis, por alguma omissão. Com essa mudança, não, tudo isso cai. E só atos considerados dolosos, intencionais, de quebra das regras, poderão ser punidos. O que diziam os críticos dessa mudança? Que, pelo que eu estou entendendo, você, por exemplo, Megali, é um crítico dessas mudanças, né? O que dizem os críticos? Que com isso as punições vão ser muito dificultadas, muito difícil você apresentar uma prova na justiça para mostrar que um governante teve a intenção de fazer. Como é que você prova que a pessoa teve ou não a intenção de gerar algum tipo de consequência, de quebrar algum tipo de regra? E o que dizem os defensores das mudanças? Que com isso você pune situações em que existam danos reais, corrupção real, e não dá margem para o que eles chamam de acusações ficcionais, perseguições, e os bons gestores seriam preservados. O gestor que erra involuntariamente, ou o gestor que interpretou a lei de uma forma, e ela depois na justiça foi considerada outra coisa, ele fica preservado. Então o prazo para que os processos andem também muda. O processo não pode mais ficar parado ad eterno, né? Se ele ficar mais de 4 anos entre uma fase e outra, ele vai ser arquivado, né? Então você não vai mais ter aquela situação em que um gestor ou um político ganha uma projeção e aparece lá um processo de 1800 em que ele é acusado por algo que ele fez em um cargo do qual ele já se despediu faz tempo. Portanto, o projeto já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, também foi aprovado no Senado, volta para a Câmara, que deve dar a chancela final nos próximos dias ou nas próximas semanas. Para a gente finalizar, Megali, um detalhe deve fazer com que ele ainda gere polêmica, porque essas mudanças elas podem beneficiar justamente o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele já foi condenado 2 vezes em Alagoas por improbidade administrativa. Um dos processos está parado há 5 anos e ele, portanto, será beneficiado diretamente se essa lei for aprovada. Mas são as coincidências da vida, né, Megali? Os defensores do Arthur Lira dizem que esse projeto foi apresentado ainda na época em que o Rodrigo Maia presidia a Câmara, portanto ele não teria nada a ver com isso, mas o fato é que ele é o fiador dessa tramitação, ele botou a coisa para andar, né, mais fortemente. Então ele seria um dos beneficiados diretamente pela aprovação dessas mudanças, Megali. Eu sou um crítico, sim, você falou bem, Mônica. A gente já tem um arcabouço aí que torna quase impossível você colocar um político, alguém da elite do funcionalismo público na cadeia, por maior que seja o crime cometido. Quando coloca, ele sai em questão de semanas, meses, ou na melhor das hipóteses, em poucos anos. Qualquer coisa que torne ainda mais difícil
você combater a impunidade não pode ser recebida de braços abertos, por mais que haja lados positivos que são sublinhados pelos defensores, o conjunto da obra é muito negativo para o país e muito positivo para eles, daí a rápida tramitação e a alegria, o sorriso largo com que todos recebem esse projeto aí. Bom,